Olá, pessoal. Eu sou a professora Tatiane Prockner, professora colaboradora da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E nesse momento de isolamento social, nós, do Departamento de Estudos da Linguagem, estamos desenvolvendo algumas atividades remotas direcionadas aos alunos dos cursos de letras, demais cursos também interessados nas temáticas aqui desenvolvidas, bem como a comunidade em geral que também tiver interesse, né, nesses assuntos que nós estamos aqui trabalhando. Na minha primeira aula, eu já trabalhei algumas questões relacionadas à poética drummondiana, né, e continuo então apresentando esses estudos para vocês compartilharem comigo, né, para que eu possa compartilhar com vocês os estudos que eu tenho desenvolvido então dentro dessa temática, né, sobre o autor Carlos Drummond de Andrade, mais direcionado então à poesia dele, né. Para essa apresentação eu trouxe então esse recorte que eu intitulo como Drummond e a face regionalista do mundo Minas. Então, o contexto aqui, né, em que Drummond se insere, né, o contexto literário que ele se insere é o modernismo brasileiro. O modernismo brasileiro ele vai apresentar algumas características particulares, principalmente em relação, aliás, entre muitas outras questões, né, em relação ao espaço, a maneira de você trabalhar o espaço, descrever o espaço, né, dentro do texto literário. Como um grande exemplo que a gente pode ter é a própria obra Macunaíma, do Mário de Andrade, que já vai estabelecer uma espécie de ampliação do espaço. Quer dizer, o Macunaíma, ele, de um minuto para outro, né, ele atravessa o Brasil inteiro, né, a cavalo, por exemplo, né, de um estado a outro, enfim, ele acaba descobrindo ali os territórios nacionais, enfim, claro que é uma proposta diferenciada, né, que Mário de Andrade estabeleceu ali, né, mas existe essa transposição espacial. Assim como eu na aula anterior eu falei sobre o tempo, bastante sobre o tempo, né, na poesia drummondiana e no modernismo, né, aqui a gente vai estabelecer um pouquinho sobre o espaço. Da mesma forma, né, que Guimarães Rosa vai apresentar o Grande Sertão Veredas, partindo dessa visão regionalista para um espaço maior, um espaço universal, porque o sertão ele é a vida, né, a vivência das pessoas, a subjetividade humana, enfim, né? Então, de um espaço mais particular, nós transpomos essas barreiras do espaço para um espaço mais amplo. Então, quando nós falamos de regionalismo, muitas vezes a gente tende, né, a direcionar a cultura do norte, do nordeste do Brasil, enfim, sem que a gente pense, né, a respeito da cultura sulista, né, dentro do Brasil, essa multiculturalidade. Já com José de Alencar, nós vamos observar que a tendência nacionalista dele era trazer um pouquinho de tudo, né? O romantismo ele teve essa proposta, né, de estabelecer uma visão assim, ainda que mais superficial desses espaços, né, regionais aí. Mas a gente nunca para pensar, né, dessa forma. A gente nunca para pensar no espaço desse modo, né? Então, o regionalismo ele pode abarcar muitas outras questões. E falando em Drummond, especificamente, né, a respeito desse regionalismo, a gente vai encontrar isso principalmente em Boitempo. Eu sempre falo essa ideia, essa questão de que essas características, né, que eu estou falando aqui, elas vão permear toda uma caminhada drummondiana, né, porque ele sempre vai estar retomando a infância dele de algum modo e sempre vai estar retomando a sua terra natal, Itabira do Mato Dentro, né, um espaço do interior de Minas Gerais. E para ele, esse mundo Minas, como eu denomino aqui, é um espaço bastante particular e que se faz também universal. O que significa isso? Que quando a gente lê, né, sobre esses espaços que eles descrevem,
são espaços direcionados através da memória, das vivências, né, desses personagens, e que fazem com que a gente acabe dialogando, se reconhecendo nessa escrita. Então, esse mundo Minas, essa Itabira do Mato Dentro, que ele transforma num espaço universal, é justamente isso, que a gente acaba se reconhecendo nesses espaços. Vejam que isso aqui vai transpor barreiras, né? Barreira de tempo e de espaço. Ele, particularmente, inclusive nos poemas dele que ele fala, né, sobre a Europa e tudo mais, né? Ele não teve muito contato com o estrangeiro propriamente dito, mais o que a gente recebia, né? Mas ele sempre comentava que sobre essa questão do nacionalismo. Claro que muitas vezes o nacionalismo às avessas, né? Como ele nos apresentava. Mas geralmente essa defesa, então, da cultura nacional, daquilo que ela recebe e como isso dialoga. Que é também a proposta, né, do Oswald de Andrade, né, que você recebe essa cultura e você a transforma em algo nacional, que é o ato de ruminação, né, esse ato de deglutir, de experimentar o que é estrangeiro e transformá-lo. É o movimento de antropofagia, né, que você se alimenta daquilo que há de bom, daquilo que é espirituoso, enfim, né, dos melhores elementos ali daquele que é oposto a você, né, daquele do outro, vamos dizer assim, do outro, e você se apropria daquilo, né, você vai deglutir aquelas ideias e vai propor algo novo a partir daquilo. Então, esse movimento, né? Nós estamos no contexto do modernismo, então isso vai se refletir bastante na poética drummondiana, né? No fazer poético drummondiano. Então, eu queria tratar um pouquinho hoje, né? A face regionalista do mundo Minas dentro da poética drummondiana, né? Formas diferentes de nós observarmos esse regionalismo que vem a ser, né? Então vem a se relacionar com a região específica, né? O regionalismo, né? Então, vamos à nossa discussão. Especificamente, né, eu vou trazer aqui alguns apontamentos dentro da obra Boitempo. E é justamente nesse momento em que Drummond enfatiza muito mais essa questão do regional, porque ele vai voltar a olhar para a infância dele, né? Ele nasceu em 1902, era um período ali pós-escravidão, que ainda nas casas grandes habitavam escravos, né, alforriados, ex-escravos, né, então conviviam, né, essa diferença cultural dentro das famílias, uma família de posses, né, ainda à época, um menino que vai descrever a sua liberdade ali dentro daquela casa, enfim, né, então todo esse período aí. Nesse momento que vai acontecer, o eu lírico, ele vai voltar então o seu olhar ao passado e ele vai dar voz a esse menino. Ele vai dar voz ao menino com uma espécie de processo psicológico realmente, né? Ele vai fazer a poesia dele como um divã, como ele mesmo dizia, né? Que a poesia dele foi como um divã para ele, né? Para ele se descobrir através dessa linguagem. E quando ele volta a se olhar ao passado, é como se ele conectasse as duas pontas. Quer dizer, aquele adulto, ele dá a mão ao menino e olhando então para o passado, ele vai compreender muitas coisas do presente. Então é realmente um exercício, né, de voltar o seu olhar e de se reconhecer através dessa imagem do menino. E é claro que a gente vai perceber que, apesar dele dar voz a esse menino, apresentar uma linguagem mais objetiva, e é o momento em que a linguagem dele se torna mais prosaica, porque dialógica, né? Ao mesmo tempo ele vai apresentar o entendimento do adulto. Então você percebe muitas vezes um menino assim muito maduro para a época. Por quê? Porque é o olhar do adulto que está voltado para a criança. E o adulto já está descobrindo ali, poxa, olha, quando eu era menino,
eu já, eu já apresentava esse conhecimento da vida, né, que muitas vezes a gente perde na fase adulta, né? Eu coloquei aqui como lembrança o título do capítulo 10 de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, né? Ali faltou um D, Machado de Assis, desculpem. O menino é o pai do homem, esse é o título do capítulo, né? Então, justamente isso, esse olhar para o menino e já no menino observar aquelas características que você está observando no adulto. Então, o menino explica muito sobre aquilo, quer dizer, em algum momento da minha vida alguma coisa deu ruim, eu preciso retornar e preciso trabalhar com isso. Então, nesse sentido, a gente vai observar que o Drummond vai levantar muitas temáticas relacionadas à infância que vão trazer à tona essas vivências, quer dizer, coisas nem tão boas assim, né? Assim como as coisas boas, as coisas nem tão boas assim. As tristezas que ele viveu, as inquietações, né? Até mesmo o próprio contexto, né, em que a obra se insere e tudo mais, né? Então é isso que a gente vai estar observando e as temáticas que ele vai estar levantando aqui. Tá, eu não vou me adiantar muito por enquanto, né? Então aqui, as três obras nessa trilogia que faz parte de Boitempo, então vejam. Se ele retoma em três momentos essa fase da infância, quer dizer que realmente isso é muito importante. E quando ele faz esse retorno ao passado, a gente vai notar que essa característica gauche que eu comentei, né, na aula passada, ela vai estar muito presente agora. Então a gente vai perceber que a raiz do gauche já estava lá na infância. Já estava lá na infância. E vejam que as publicações são em períodos consideráveis de tempo, quer dizer, ele precisa retomar esse passado para compreender-se. Então, o primeiro volume, né, é Boitempo e a Falta que Ama, de 1968. O segundo volume, Boitempo 2, em Menino Antigo, 1973. E Esquecer para Lembrar, que é o terceiro volume, de 1979. O próprio título, né, Boitempo, ele já vai retomar um bom tempo, né, pela sonoridade, o tempo de boi, né, em que Minas Gerais, né, era uma das grandes potências ali, né, mantinham ali o monopólio da economia na época, né, no período republicano, como eu coloquei aqui. Então ele tinha muita relação com os animais ali da terra, tanto que alguns poemas de Boitempo, né, da trilogia em si, comentam sobre essa relação dele, né, de nomear os bois, do carinho que ele tinha com esses animais, né. Da mesma forma, associando o Boitempo ao tempo de boi, né, esse processo do feedback, de voltar a olhar ao passado, de retomar esse passado, né. Então você está ruminando ali, você está trazendo à tona aquelas memórias, você está trabalhando o tempo inteiro ali com elas, você retoma, né, aquele alimento e você fica ali remoendo ele, né, regurgitando, como diz, né, que é o processo do feedback, né, e trabalhando novamente esses acontecimentos na tua vida. E tudo isso através da linguagem, né, isso que é legal. Bom, então vamos adiante. A contextualização, né, então a ambientação da infância drummondiana, né, que tem seu início lá em 1902, né, início do século XX. Então o que a gente vai já perceber? Que esse momento, né, o tempo, o momento em que ele escreve as obras, o tempo da enunciação, não é o mesmo tempo do enunciado, porque ele está voltando a olhar ao passado, estabelecendo esse flashback. Então, apesar da gente perceber ele na linguagem que ele está dando voz a esse menino, a gente percebe o tempo todo essa interposição temporal. Quer dizer, eu estou falando do passado no presente. Isso que é legal, isso é muito interessante. Então, não é o mesmo momento aqui. Ele nasce então em 1902, ele vai publicar essas obras lá na década de 60. Então são tempos diferentes, são contextos diferentes. Então ele está retomando toda essa realidade aqui. Então, em 1918 ele vai estudar no Rio de Janeiro e tudo mais, né? Então, já existe esse processo de deixar a sua terra natal,
daquele abandono. Então, na fase mais adulta, muitas vezes acontece isso, da gente retomar, começar a relembrar esses acontecimentos e perceber, ó, naquele momento, então, eu deixei para trás muitas coisas, né? A fase adulta, ela tem muito disso, né? De buscar as raízes nesse sentido. Então, como eu estava falando de contexto, de 1890 a 1930 é o período que corresponde à República do Café com Leite ou à República Velha, né? O período republicano no Brasil. Vejam, até 1930, que é quando o Drummond publica o primeiro livro dele, né? Alguma Poesia. Alguma Poesia já vai apresentar também algumas coisas relacionadas à infância. Muitas experiências dele lá em Alguma Poesia em relação à infância. Eu apontei alguma coisa anteriormente já a respeito de Minas Gerais e São Paulo, né, como os dois grandes centros de produção e monopólio econômico, né, por isso chamada República do Café com Leite, né, Minas Gerais destaque da produção do leite, né, onde Drummond está inserido, né, e São Paulo na produção do café. Esse período, então, né, republicano, ele tem início após então a proclamação da República em 1889. E aí que vai se estender por todo esse período ali que eu destaquei acima, né, 1890 a 1930. Né? Aí os dois grandes partidos políticos da época, né, o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Então, como eu falei aqui, né, os dois grandes centros de produção e monopólio econômico do país à época. Eu destaco aqui essa questão das correspondências entre Carlos Drummond de Andrade e o Mário de Andrade, né, que é um período que se estende de 1924 a 1945, porque como eles se correspondiam bastante, né, e aí trocavam ideias, enfim, Mário de Andrade ele via um grande potencial, né, um centro cultural em desenvolvimento em Minas Gerais. E ele tinha muito interesse pela poesia que era produzida ali também. Tanto é que no poema A Visita, esse poema aqui publicado em Lição de Coisas, do Drummond, ele vai falar sobre a visita, uma visita que Mário de Andrade faz ao poeta Alfonso de Guimarães. Também, né, Alfonso de Guimarães, um poeta mineiro. A tendência, né, de Alfonso de Guimarães, a própria linguagem dele se difere, assim, da linguagem de Carlos Drummond de Andrade, mas, de certa forma, apresenta um teor gauche também, né? Claro que cada poeta é o seu modo, né? Mas esse poema, assim, ele é um poema um pouco mais longo em comparação, né, aos outros poemas drummondianos. E ele vem falar, vem trazer características do poeta Alfonso de Guimarães, englobadas a uma linguagem mais moderna, né, mais contemporânea, porque ela vai estar associando, né, o poema vai estar associando as características do poeta Alfonso de Guimarães e do poeta moderno, né, o Mário de Andrade. Alfonso de Guimarães é um poeta simbolista, né, caracterizado como simbolista pelos nossos estudiosos, enfim, e ele vai realmente apresentar algumas questões mais transcendentais, daquele amor puro, né, e das dificuldades que ele enfrentou na vida, das mortes, né, que ele teve que enfrentar, enfim. Então ele tem uma linguagem mais espiritualizada, que é muito bonita. Mescla também alguns versos em francês, né, que vai lembrar as origens do simbolismo de Baudelaire e tudo mais, né. Então é um poema extremamente rico, muito bonito, né, sobre essa visita, né, que um poeta faz a outro poeta mais velho. Mas nesse sentido a gente já vai observar a valorização desses espaços, né, desse mundo Minas, da forma como o Drummond vai descrever no decorrer da sua obra como um todo. Ele sempre vai tomar a expressão ser de ferro, né, a produção de minério em Itabira, ele usa muito essa expressão, né, do ser de ferro, do trem, né, estrada de ferro, enfim, né, das montanhas e tudo mais, ele sempre vai estar retomando esse espaço. E a partir do momento em que ele está destacando elementos da infância,
esse espaço ele acaba se tornando então um espaço universal de reconhecimento para o próprio leitor. Então, isso dentro da poesia, da literatura, torna a linguagem mais dialógica, né? Por isso que a gente se reconhece quando a gente lê o poema, porque isso faz sentido para a gente, né? Porque são questões relacionadas ao ser humano, à subjetividade humana, né? Identidades e tudo mais. Né? Então, a contextualização é basicamente essa que eu queria trazer. Literatura e infância, então, através da memória. Como eu já havia comentado anteriormente, né, nós temos aqui a apresentação de uma visão adulta sobre os olhos da criança. Então, por isso a linguagem, ela vai, em muitos momentos, né, os poemas, assim, eles vão trazer elementos fantásticos, assim, intertextualidades, né, com brinquedos ou leituras da época, né, em que ele viveu essa infância em Itabira e tudo mais. Então é bastante interessante. As temáticas, então, que vão estar destacadas serão a religiosidade, o amor, a sexualidade, família, a educação, ou seja, um momento de descobertas. Quer dizer, na infância, na adolescência, a gente está descobrindo, a gente está se formando, né? Então, a religiosidade era muito presente na vida dele, uma sociedade patriarcal, porque é uma sociedade bastante tradicionalista nesse momento, né? Então, a religiosidade faz muito parte disso. Ele, inclusive, era vestido de anjo quando ele era pequenininho, no mês de maio, né? O mês de Maria, ele participava das procissões, né? E aí a gente vai perceber, principalmente no poema Anjo, né? Eu não separei o poema Anjo aqui, mas me recordei nesse momento. O poema Anjo, ele já vai destacar essa pureza da criança, mas também a astúcia da criança, né, em chantagear os adultos para conseguir aquilo que ele quer. Então ele ganha um cartucho de amêndoas ao final da procissão, né, quando ele já pode tirar a indumentária, né, a roupinha de anjo, quando ele já ganha o cartucho de amêndoas, quer dizer, é algo que foi prometido para que ele fizesse aquele sacrifício, aquele esforço. Né? Então, já é uma visão de religiosidade que ele começa a quebrar esses paradigmas, né? Amor e sexualidade, as primeiras experiências, né? Do primeiro amor, as primeiras relações sexuais, né? Enfim, as relações familiares, obviamente, né? E como se trata de uma sociedade patriarcal e repressora, ele vai falar muito sobre os castigos, tanto é que os sinônimos que ele utiliza muito nos poemas dele, né? São castigo, quer dizer, antigos castigos, tem essa relação até sonora, né? A questão da educação, as primeiras letras, escola, enfim, e como que essas experiências elas agem, né, sobre nós de uma forma bastante efetiva. Então, as descobertas, né, que ele vai estar destacando aqui. Vejam que são temáticas bastante universais, a questão das crenças, a questão do amor, da sexualidade, relações familiares, educação, enfim, né? Então, dialoga realmente com o leitor nesse sentido. Portanto, as raízes da gaucherie estariam já na infância, como a gente vai poder perceber em vários poemas aqui que eu selecionei para essa discussão de hoje. Bom, vou repetir sempre muito, né, sobre o poema de Sete Faces, publicado em alguma poesia, que é o poema de abertura realmente, né, que vai estabelecer o gosto na vida. Quando nascia um anjo torto desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. Então não é um anjo esbelto, luminoso, lindo, que vem ali designar para ele como a anunciação a Maria, né? Que o anjo vem anunciar o nascimento, a gravidez dela, né? Jesus Cristo e tudo mais, né? Não, é um anjo torto que vive na sombra, que veio dizer para mim, vai ser torto na vida. Vai ser torto na vida, Carlos. Então, ele já usa isso como um subterfúgio para ele, né? Quer dizer, então eu não tenho desculpa mesmo, então eu posso falar o que eu quiser, porque o anjo torto veio aí, eu sou torto já de saída, já de nascença. Então, olha, você me desculpa aí, mas eu tô aqui de boa, né? Sou gauche, me assumo, então
Vejam que já é uma posição confortável que ele vai assumir aqui, né? Indubitavelmente. Então vamos seguindo a sequência aqui. Muito bem. Então aqui nós temos o primeiro poema que eu trouxe, né, para a gente analisar. Esse poema aqui é o poema de abertura de Boitempo, que é o primeiro volume da trilogia. E ele tem como título In Memória. Essa expressão, né, in memória, ela é uma expressão latina que é utilizada, então, né, para você homenagear uma pessoa que já partiu, né, estabelecer uma homenagem, né, seja através de um poema, de algum texto escrito, algum programa televisivo, enfim, um tipo de homenagem que você faz, então, para uma pessoa que já partiu. O que é legal é que ele não utiliza, né, o termo na íntegra, como no latim. Ele utiliza a palavra no português, memória. E aí o prefixo que ele utiliza está entre parênteses. E esse prefixo, além de designar, então, esse retorno da memória, né, algo interno, ele poderia registrar para a gente algo da subjetividade. Porque se é interno, a gente já vai inferir, né, dessa forma. Quer dizer, dentro da memória, está dentro da memória. Eu homenageio a memória com esse poema, com esse livro, e eu trago as lembranças que estão aqui dentro. Então, o fato de colocar, inclusive, entre parênteses, dá ainda mais essa ênfase, né? Em memória. E olha que interessante, né, como ele constrói o poema dele. Eu vou fazer a leitura e a gente vai conversando. De cacos, de buracos, de hiatos e de vácuos, de elipses, psius, faz-se, desfaz-se, faz-se, uma incorpórea face, resumo do existido. Apura-se o retrato na mesma transparência, eliminando cara, situação e trânsito, subitamente vara o bloqueio da terra, e chega àquele ponto onde é tudo moído no almofariz do ouro, uma Europa, um museu, um projetado amar, o concluso silêncio. Vejam que ele inicia, né, o poema, esses dois primeiros versos ali, há uma alternância entre vogais abertas e fechadas, de cacos, de buracos, de hiatos e de vácuos, estabelece um movimento aqui como se ele abrisse e fechasse, abrisse e fechasse. Vejam que quando a gente está retomando a memória, né, que a gente tem uma idade mais avançada, ela é composta de algumas lacunas, de alguns espaços, né, que a princípio não se preenchem, porque a memória, quando a gente vai retomá-la, ela já não é a mesma que a gente viveu. Então você já está retomando alguns fatos e você vai, inevitavelmente, você vai preencher essas lacunas com a tua lembrança e não necessariamente que a lembrança ela é fiel àquilo ali que você está lembrando. Então, a própria sonoridade do poema vai apresentar essa ideia para a gente: cacos, buracos, hiatos e vácuos, né? Buracos, né? Espaços não preenchidos ou que eu não lembro totalmente, né? Hiatos, vácuos, cacos, porque muitas vezes as lembranças elas podem ser dolorosas e machucar também quando a gente começa a lembrar, né? Elipses, né? O que ficou escondido, psius. Esse psiu, né, a gente faz para chamar uma pessoa, né, para chamar a atenção de uma pessoa, quer dizer, é a memória, talvez, chamando a minha atenção, eu preciso lembrar, né? Face, desface, face, uma incorpórea face. Olha que interessante o jogo de palavras que ele faz aqui, né? Mas o ato de fazer-se, desfazer-se para se fazer novamente, para construir uma face, uma nova face, porque realmente é uma nova face, é um ato de se reinventar, né? É um ato de se redescobrir olhando para o passado, né? O resumo do existido, eu vou buscar esse resumo lá no passado, né? Eu tenho aqui uma ideia mais ou menos feita, mas eu preciso buscar o que ficou lá atrás, o que ficou subentendido, o caco, o hiato, o buraco. É isso que eu quero buscar. É isso que eu quero buscar. E para isso, apura-se o retrato na mesma transparência, eliminando cara, situação, trânsito, subitamente vara o bloqueio da terra. Ele quer buscar essa fotografia do passado, esse retrato. Eu quero olhar esse retrato aqui que ficou na memória,
né? E eu quero reconstruir isso. Eliminando cara, situação, trânsito não me interessa, porque eu estou retomando esses aspectos do passado. Estou trazendo tudo que isso compreende, até as pessoas que viveram comigo, o que foi construído a partir dessas pessoas, da vivência com essas pessoas, né? O que eu trouxe dos meus antepassados e tudo mais, né? Então é nesse sentido que ele vai buscando, né? Aí essa busca vai chegar àquele ponto onde tudo é moído no almofariz do ouro. O que significa almofariz, né? O almofariz, ele é um pilão, uma espécie de pilão, recipiente de moer metais. Então, esse ato de moer as memórias, ele vai relembrar aquela questão do feedback que eu comentei, né? Ruminar as memórias, quer dizer, eu estou esmagando tudo isso daqui, eu estou remoendo, eu estou retomando tudo isso, mesmo que isso me doa, eu preciso ir lá no fundo, né? Então ele está trabalhando nisso, né? Buscando esse passado. Isso se enfatiza ainda mais quando ele coloca ali, né? Uma Europa, um museu, quer dizer, um museu onde há coisas antigas, né? A Europa, como o velho mundo, né? Da colonização, da civilização. Então, esse velho mundo também vai retomar essa ideia. Eu estou voltando para o passado. Então, os vocábulos que ele utiliza aqui, esse jogo de sentido, vejam que todos têm uma conexão entre si, quer dizer, é uma construção semântica. As palavras têm os significados que sendo apurados, eles vão construir um novo significado para a gente, né? O projetado amar no concluso silêncio, o concluso silêncio, ele vai quebrar o silêncio, porque se ficou lá no passado, né, ficou calado. Então eu preciso retomar. Por isso ele dá voz para o menino. Por isso que ele dá voz a ele, né, através do menino. Ele faz com que o menino volte ali, né, para falar através dele, né? Então é belíssimo, né? Um poema maravilhoso, né? Que vai abrir então essa trilogia. Vejam a necessidade de voltar ao passado, mesmo que isso me doa, que eu preciso repor essas peças, eu preciso preencher essas lacunas, certo? O segundo poema é o poema de abertura do segundo volume, que é O Menino Antigo. Então, se no primeiro poema eu tenho, né, a memória, né, agora eu tenho uma justificativa para ela, aquilo que justifica a ação. Isso se justifica. Por quê? Porque eu preciso retomar esse passado. E aí, olha que interessante o que ele diz nesse poema. Não é fácil nascer de novo. Estou nascendo em Vila Nova da Rainha, cresço no rastro dos primeiros exploradores, com esta capela por cima e esta mina por baixo. Os liberais me empurram para frente, os conservadores me dão um tranco, se é que todos não me atrapalham. E as alianças de família, o Monsenhor, a Câmara, os celeiros, os bezerros mugindo no claro escuro, a bota, o chão vendido, o laço, a louça azul chinesa, o leite das crioulas escorrendo no terreiro, a procissão de fatos repassando, calcando minha barriga retardatária, as escrituras da consciência, o pilão de pilar lembranças. Não é fácil nascer e aguentar as consequências vindas de muito longe, preparadas em caixote de ferro e letra grande. Nascer de novo? Tudo foi previsto e proibido no Antigo Testamento do Brasil. Então ele assume de antemão, não é fácil nascer de novo. Então esse ato de retomar o passado é o mesmo que nascer de novo. Você fazer um convite para si mesmo, né? Você já sabendo, olha, o fato de eu fechar meus olhos e retomar esse passado, eu vou estar trazendo tudo à tona, eu vou estar nascendo de novo, eu vou estar voltando a ser criança. E aí ele coloca aqui, estou nascendo em Vila da Rainha. É como se ele se transportasse para esse passado. E ele cresce no rastro dos primeiros exploradores, com esta capela por cima, esta mina por baixo. Olha que legal que ele vai estabelecer esses dois princípios básicos ali, né? Entre o que está por cima, que é o céu, que é uma crença religiosa, né? Que é onde ele vive, né? O espaço onde ele vive. A capela por cima, esta mina por baixo, que é a questão comercial, a questão econômica, a questão dos bens materiais. Então, esses dois
elementos básicos, né, que dividem o homem, muitas vezes, lembrando a questão bíblica, né, de servir a Deus e servir às riquezas e servir ao dinheiro, enfim, esses dois embates, né, do mundo adulto, que ele já nasce dentro dessa configuração. Então, os princípios religiosos e a questão econômica dentro desse espaço onde eu vivo, né? Vejam, ele comenta aqui: dos liberais me empurram para frente, os conservadores me dão um tranco, se é que todos não me atrapalham. Eu comentei com vocês ainda há pouco, né, sobre os dois grandes partidos, né? E a essa época da República havia então os mais liberais e os conservadores, né? Os que apoiavam então o imperialismo anterior, né, ao período republicano e, aliás, os conservadores, né, que apoiavam a questão, né, do Império, que é um período anterior, então, à República, e os liberais, que eram, então, os adeptos, né, à República. Mas os extremismos, né, como ele diz aqui, se é que todos não me atrapalham, o extremismo atrapalha, independente do que a gente esteja falando, da questão que a gente esteja levantando aqui, né, o extremismo ele atrapalha todos, né, se é que todos não me atrapalham, então, né. E as alianças de família, Monsenhor, a Câmara, enfim, olha aqui todo esse contexto que ele está levantando aqui, né, esse caminho que ele percorre semanticamente falando, né, é toda a contextualização da época, né, os celeiros, os bezerros mugindo no claro escuro que já dá essa ideia paradoxal, né, o claro escuro, né, sempre essa ideia de estar retomando alguma questão e aquilo parecer claro em alguns momentos, mas obscuro também em outros, né? O chão vendido, o laço, a louça azul chinesa, o leite das crioulas escorrendo no terreiro. O que isso pode significar? O leite das crioulas escorrendo no terreiro. Eu comentei ainda há pouco, né, também sobre a questão dos escravos alforreados, né? Então, muitos escravos lá em 1888, vejam que tudo isso vai pertencer mais ou menos à mesma contextualização, né? Os escravos alforreados, eles muitas vezes não tinham para onde ir, então eles permaneciam na casa grande, né? Não como escravos particularmente, mas como empregados, entre aspas, né? Então, Drummond teve muito essa convivência também com os escravos, né, na fazenda e tudo mais. Ouve-se muito falar sobre a violência em relação às escravas, né, escravas alforreadas, né, que trabalhavam nas fazendas, então, né, a violência que elas sofriam dos seus senhorzinhos, né, então, em outros momentos ele também vai levantar isso aqui, né, inclusive a primeira Iniciação Amorosa, que é um poema lá de alguma poesia, ele vai falar sobre isso também, sobre o momento em que ele contrai sífilis também, que era comum dos meninos contraírem sífilis, né, porque eles abusavam das escravas, enfim, de várias delas, né, então era um abuso sexual que acontecia, que era algo muito sério também nessa época. Então, isso também já pode retomar essa ideia, né, de que não é fácil nascer de novo e aguentar essas consequências vindas de muito longe, preparados em caixote de ferro e letra grande, quer dizer, os cacos que a memória também vai trazer junto, né, as coisas erradas que foram feitas, né, mas que é preciso pensar sobre elas, né, arrepender-se, né, de ter realizado isso. Vejam que novamente ele cita aqui nesse poema o pilão de Pilar Lembranças, que vai fazer referência ao Mofariz lá do primeiro poema, né, remoendo essas lembranças. O fato dele apresentar o caixote de ferro em letra grande, que também em outros poemas ele vai fazer a menção a isso, poderia até nos fazer, nos mostrar, apresentar uma referência, né, com a Arca da Aliança, né, o caixote de ferro, por quê? Porque ele está associando, né, ao contexto aqui, né, do espaço da cidade de Tabira, e a questão do ferro, como eu comentei também, né, e com letra grande, quer dizer, a letra, né, que Deus talhou na arca, né, que levava os artefatos lá do povo hebreu, né, quando sai do Egito, e tem toda aquela história, né. Mas é interessante que ele retoma mais de uma vez essa questão, né, mas o caixote é de ferro nessa
intertextualidade que ele estabelece aqui, né? Tudo, né, nascer de novo, tudo foi previsto e proibido no Antigo Testamento do Brasil. Antigo Testamento, novamente uma referência às Sagradas Escrituras. Então vejam que ao passo que ele está retomando esse passado, ele vai trazer toda uma contextualização da época, né, dentro do contexto religioso, contexto histórico, social em que ele viveu. A literatura ela não se dissocia, né, dessas questões. Isso que é importante a gente sempre ter em mente, né? Por isso que o texto faz tanto sentido para nós, né? Então, nascer de novo é uma pergunta que ele faz, né? Tudo foi previsto e também proibido, né, no Antigo Testamento do Brasil. Como é que eu vou estar retomando essas lembranças aqui e vou estar falando sobre isso, escancarando tudo isso que aconteceu? Mas é importante fazer isso. Só que ele é gauche, né? Então ele faz isso com gosto também, né? Bom, então vamos ao terceiro poema, que é o poema de abertura de Boitempo 3, também, né, intitulado como Esquecer para Lembrar. Então é o poema Intimação. Então se eu já tenho, né, vamos dizer assim, que uma homenagem à memória, né, em memória, eu tenho uma justificação para isso e agora eu tenho uma intimação. Estou intimando a mim mesmo, né, para voltar a esse passado. É uma ação íntima também, assim como em memória, quer dizer, dentro de mim que isso acontece. Vejam que cada livro foi publicado num tempo considerável, né, num espaço considerável de tempo. Então, a todo momento, esse retorno, né, esses cacos, hiatos, vácuos, né, de que a memória é feita, ela tá ali como um lusco-fusco, né? Ela tá querendo voltar o tempo inteiro e eu preciso disso. E ele estabelece um diálogo aqui nesses versos, né? Você deve calar urgentemente as lembranças bobocas de menino. E ele responde: impossível. Eu conto o meu presente. Com volúpia voltei a ser menino, né? Se existe uma tentativa de intimidar esse menino, né, ela cai por terra, porque é impossível para ele, né? Ele conta o seu presente, quer dizer, o passado ele vai fazer parte desse presente, como eu havia dito. E aí esse retorno ao passado ele se dá com volúpia, quer dizer, existe um prazer em voltar a ser menino, em reviver essas lembranças, né? Então essa é a carga que ele coloca, né, nesse verso aqui, né? Com volúpia voltei a ser menino. Então eu não posso evitar de fazer isso, né? Esse então é o poema que vai abrir o terceiro livro, né? A terceira e última parte, né? Da trilogia Boitempo, né? Que como um todo, então o livro ele vai estar trazendo esse retorno aí nessa passagem do tempo. Eu vou citar alguns outros poemas, né? Depois, se vocês tiverem interesse, podem me pedir nos comentários e tal, né? Que fazem parte, né, dos três livros, né? Eu fui selecionando assim alguns, mas não dá tempo da gente conversar sobre todos, senão a gente acaba se estendendo demais. Ele vai falar sobre o casarão morto, né? Vejam que interessante esse paradoxo, né? O casarão grandioso e assustador e morto, que vai indicar a passagem do tempo também, né? Quando ele se torna posteriormente o fazendeiro do ar. Quer dizer, toda a glória ela vai ter um fim, um dia, né? Então, como ele diz, fala bastante, né, sobre os proprietários de terra, sobre a questão monetária, né, do poder que se estabelece por conta disso, que isso tudo vai se acabando com o decorrer do tempo, né? Então ele sempre vai colocar que o sentimento infantil dele é muito mais importante do que tudo isso que ele observava, né? Mas também a lembrança boa que ele tem daquele espaço grandioso e tudo mais, né? Mas é um casarão que em muitos aspectos também ele traz esse medo, né? Casarão, né? Uma palavra muito forte, né? Que vai trazer essa lembrança dele, né? Também nós temos o poema Raiz,
Já o próprio título vai dizer, né? A raiz, aquilo que vai se transmitindo, né? Do bisavô, do trisavô, do tetravô, a mesma voz crucificada, crucificante, quer dizer que maltrata. Como ele vai falar da sociedade repressora, né? Como isso afetava a vivência da criança também, né? A mesma insolução, o mesmo não explodindo em trovão ou morrendo calado, que geralmente, né, a criança morria calada com os castigos, com as imposições ali. E aí não é só em relação à criança, mas em relação à mulher também. E nesse sentido, ele vai trazer a visão do pai, ele vai se conectar muito com duas figuras principais, não é que são os pais, mas o pai para ele é sempre aquela imagem do medo, da repressão, da dor, daquele respeito por medo, né? E a mãe como um bálsamo, a mãe um bálsamo para ele. Tanto é que Drummond, quando ele era já mais maduro, ele ainda visitava a mãe e ele ficava deitado no colo dela por horas e horas, né, conversando com ela. Então, essa relação amorosa com a mãe, não que ela seja um amor mais forte por ela, mas era um amor mais aberto, em que ele podia contar então com a mãe, né? Já o pai era uma figura diferente, uma figura imponente, né? Tem o poema Bota, que o pai chega do trabalho à tarde e pede para que o filho, né, tire a bota, e ele vê o pai daquele gigante assim enorme, né, diante dele, né? E aquele medo que ele tinha do pai, né? Respeitava sim o pai, mas ele tinha muito mais medo do que isso, né? Então ele sempre vai colocar essas duas relações aí. Se essa imagem repressora, né, dos grandes, né, do pai, a mãe era o que representava essa suavidade, esse bálsamo na vida dele, né? O outro poema que nós temos aqui é Escrituras do Pai. Vejam que ele já vai retomar, inclusive, né, a ideia da Bíblia, né? O pai como patriarca das Sagradas Escrituras, vai falar, vai remeter à ideia do juízo final também, né? Aquele soberano que causa medo e tal, né? Então tudo está gravado na escritura daquele pai, tudo que ele gasta com a tua educação, essas coisas, né? E isso para a criança, vejam que quando ele era criança ele acabava não entendendo. Agora, como adulto, ele entende e ele olha aquele menino e vê, olha só tudo que aconteceu comigo, né? Que coisa, como isso é doloroso para mim, né? Entender isso, né? Olhar para isso, para tudo isso. Um outro exemplo aqui, antes da gente entrar no poema da sequência para analisar mais profundamente, né? Que eu queria só comentar, assim, en passant, o beijo também. Ele vai fazer uma nova referência à Bíblia, nesses livros ele faz muita referência, como eu disse, à questão da religiosidade, né? Então, ele já começa assim, mandamento, beijar a mão do pai às 7 da manhã antes do café e pedir a bênção e tornar a pedir na hora de dormir. Então, a mesa é como se o narrador estivesse contando a história e dizendo, olha, é importante esse respeito que você demonstra ao teu pai, né, aos maiores, porque olha o que aconteceu com o No. O No foi para o Rio de Janeiro, foi estudar outras normas, quer dizer, né, ele foi conhecer outras coisas, né, uma realidade diferente. Aí ele volta para cá e não beija a mão do pai. Ele se recusa a fazer isso. Aí o No leva um tabefe no meio da cara, né? Aqui, claro, né? Falando numa linguagem assim bem mais coloquial. Ele leva um tapa do pai, né? Ele sofre um castigo ali do pai, porque ele se nega a fazer isso. Ele se nega a, a essa imposição do pai. Quando ele volta lá, né, do Rio de Janeiro, ele já está mais crescido, mais maduro, enfim, né? Ele quer quebrar tudo isso, né? Ele já não vê da mesma forma como ele via antes, né? Mas não, aquela família ainda mantém aquela tradição. E olha o caso do No, 7 horas da manhã antes do café. Então isso é uma conversa, né, que você estabelece, né, já de manhã, né, tomando seu café, um momento em família, e aí você já impondo essas regras, né? É isso que ele quer quebrar, né? O No tenta quebrar, mas o No é um mau exemplo para você, né? Então é o respeito que você tem que ter, né, ao seu pai, você como o bom filho, né, apesar de que o seu café da manhã já foi estragado com a dita da história do No, tá?
Bom, eu queria então comentar rapidamente esses poemas, né? Só para a gente ter essa ideia um pouquinho mais ampla. Então, esse aqui é o poema que abre o terceiro livro. Agora, na sequência, como eu selecionei alguns outros poemas, assim, para a gente discutir mais pontualmente algumas questões e perceber também essa relação entre o pai e a mãe e o menino e as lembranças que ele tem de ambos, tá? Então, o poema da sequência é o poema Os Grandes. Os Grandes. E falam de negócio, de escrituras, demandas, hipotecas, de apólices federais, de vacas paridas, de éguas barganhadas, de café tipo 4 e tipo 7. Incessantemente falam de negócio. Contos, contos, contos de réis saem das bocas, circulam pela sala em revoada, forram as paredes, turvam o céu claro, perturbando meu brinquedo de pedrinhas que vale muito mais. O que a gente vai perceber aqui? Na primeira estrofe, né, e já fazendo uma conexão com o título, né, o título é bastante paradoxal, porque ao mesmo tempo que ele apresenta a grandiosidade, né, entre aspas, desses mais velhos que estão ali falando de negócio, ele coloca em contraposição aqui o pequeno que está brincando ali na sala e ouvindo aquela conversa, né? E esses grandes, né, muitas vezes eles que estão resolvendo ali os negócios, enfim, que estão falando o tempo todo, né, sobre essa questão dos bens materiais, né? Em contraposição, o brinquedo de pedrinhas da criança é o que vale muito mais. E se a gente pensar no olhar do adulto que volta esse olhar para a criança, né, e tem um significado ainda mais profundo. Mas vejam, essa primeira estrofe, então, que ele vai falar, ele já pontua ali, e falam de negócio. E aí, na sequência, ele não estabelece nenhum conectivo ali, nenhuma vírgula. É como se a conversa fosse constante sem parar. De escrituras, demandas, hipotecas, apólices federais, vacas paridas, éguas barganhadas, café tipo 4, tipo 7. Enfim, é aquela conversa, né? Incessantemente falam de negócio. Olha, ele repete o primeiro verso, né? Se utilizando então do advérbio. Incessantemente falam de negócio. E aí ele cria uma harmonia imitativa aqui, ou seja, ele imita o voo de pássaros com essas vozes, né, que elas vão se levantando, quer dizer, cada vez mais altas, cada vez mais alteradas, né? Contos, contos, contos de réis saem das bocas, circulam pela sala em revoada. Quer dizer, esses contos, contos, contos que vão levantando o voo, né? Ele faz essa comparação, então, com pássaros que se levantam, né, da fala desses homens e que forram as paredes. Agora, elas não só forram as paredes, como turvam o céu claro da brincadeira da criança. E se elas turvam esse céu claro, quer dizer que são aves de plumagem mais escura, talvez corvos, né, urubus, enfim, que turvam, que deixam escuro aquele céu claro, né, com essas coisas que eu não quero ouvir, né? Mas a criança está ali na sala, né, ouvindo, e isso acaba perturbando o brinquedinho dele, que tem muito mais valor do que toda essa gama de negócios, né, dessa discussão que eles estão estabelecendo ali. Então, existe essa contraposição aqui, né, entre os grandes e o pequeno, e é toda essa conversa e essas duas questões principais, né, que é a questão do ser e a questão do ter, que é claro que é importante também, né, discutir os negócios e tudo mais, né, mas para a criança, naquele momento ali, o mais importante era a visão dela, o brinquedo dela, né, e o adulto, né, que muitas vezes quando a gente desaprende, né, a viver, quando a gente cresce, ele vai olhar para trás e vai ver, nossa, olha só como essa criança me ensinou, o que era importante. Porque a criança, ela é inocente, ela tem essa pureza dentro de si, né? E isso que é interessante que ele estabelece aqui para nós. Bom, vamos então ao poema da sequência, que é o poema Verbo Ser. Legal que o título que ele estabelece aqui, né, já vai apresentar o verbo irregular, né? Quer dizer, o verbo ser e o ato de ser como irregular,
né? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Eu fui, tu foste, ele foi. Eu era, tu eras, ele era. É um verbo irregular por natureza, né? Então, não é à toa que ele vai selecionar justamente esse verbo, aliás, colocar, né? Estabelecer o verbo ser. E ao mesmo tempo que ele vai discutir a questão gramatical do verbo, a questão linguística, quer dizer, um exercício de metalinguagem que ele estabelece aqui também, né? Ao mesmo tempo ele vai falar sobre essa questão da identidade, né? Do ser, da constituição de uma identidade, da subjetividade, né? De ser, de estar no mundo, né? E aí, ao mesmo tempo, ele vai estabelecer vários questionamentos, várias perguntas. O poema é todo feito, né? Como se fosse estabelecendo um esfacelamento do ser. Quer dizer, eu não tenho certeza do que eu sou. E isso é um questionamento que vai caminhar conosco, não só na infância, na adolescência, mas até o nosso momento derradeiro. Né? O questionamento, né, do ser, de estar no mundo, o que é que eu sou, quando que isso vai mudar, enfim. Eu sou alguém enquanto eu sou criança ou eu tenho que crescer para me tornar alguém na vida? Quer dizer, eu tenho alguma voz ativa, eu tenho algum valor, né? Vejam que esses questionamentos possivelmente são questionamentos que povoaram a mente desse eu lírico, né, na sua fase de infância, na adolescência, mas que ele está pensando agora, né? Poxa, eu já pensava sobre isso, talvez de uma forma diferente, mas eu já me sentia recluso, eu já me sentia esquisito. Então o poema se questiona: o que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor. Que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Tenho os três. E sou? Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível ser? Dói? É bom? É triste? Ser, pronunciado tão depressa e cabe tantas coisas. Repito, ser, ser, ser. E, R. Que vou ser quando crescer? Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser. Não quero ser. Vou crescer assim mesmo, sem ser. Esquecer. Então ele acaba negando essa existência. Então quer dizer que eu preciso crescer para ser alguém? Eu não quero isso. Mas mesmo contra a minha vontade, eu vou crescer assim mesmo. Mas eu vou crescer sem ser. Que eu não quero ser, se for para ser uma outra coisa, né? E aí, por fim, ele usa o verbo esquecer, que nós poderíamos desmembrar como se ele dissesse: eis o que é ser. Toda essa dificuldade, todo esse questionamento, né, do que é ser. O que eu preciso fazer? E todos esses questionamentos, né, quando a gente chega numa determinada idade, tudo isso vem à tona para a gente. O que eu estou fazendo da minha vida? Vejam que os questionamentos eles sempre vão estar povoando a nossa mente de alguma forma, né? Muitas vezes a própria insatisfação das tomadas de atitude que a gente teve, que a gente acaba se arrependendo, enfim, né? Mas são questionamentos que estão sempre ali. Então, constituindo, né, o nosso ser. Olha quanta coisa que cabe no verbo ser, quanta coisa que cabe no ser. Uma palavra tão pequena e que diz tanto, né? Então, ele tem dessas sacadas filosóficas que é muito interessante, né? Da gente perceber. Bom, eu tinha mais alguns poemas para comentar aqui antes de chegar nos dois últimos, né? Mas eu vou comentar rapidamente com vocês, que eu ainda separei aqui o Quarto Escuro, que ele vai retomar a questão dos castigos também, das formas pensadas de castigo para as crianças. O quarto escuro é o quarto do castigo realmente, né, em que os adultos, muitas vezes até sem explicar o que você fez de tão errado, né, te joga lá no quartinho para fazer você pensar, entre aspas, a respeito daquilo que você fez.
Mas aí você vai pro quartinho sem saber o que você fez e você sai de lá um ser transformado. Mas a tua raiva foi alimentada daquela forma. Então é uma ideia bastante paradoxal também, né, que é apresentada aqui. O poema também, o Pequeno Cofre de Ferro, novamente a questão do cofre de ferro, do elemento ferro, a questão da Arca da Aliança como referência também, que eu comentei com vocês anteriormente, né? E o cofre de ferro como sendo também aquele fechamento do eu lírico em si mesmo. Eu sou esse cofre de ferro fechado, que com esses castigos impostos eu me torno cada vez mais recluso em mim mesmo. Né? Interessante essa imagem que ele cria. Né? Então vejam que todos esses poemas eles vão tendo uma conexão também. Né? Uma obra literária ela tem toda uma relação entre si. Né? Mesmo os livros publicados em tempos diferentes, o autor ele vai seguir mais ou menos uma linha de pensamento e o Drummond tem muito estabelece muito essa conexão entre as suas obras e essas características, como eu venho dizendo desde o início, essa característica do gauche, né, ela vai estar presente no decorrer da trajetória poética de Drummond até o final, né. Bom, eu havia comentado anteriormente também sobre a questão da fantasia, né, elementos fantásticos, então o poema da sequência é o poema Fuga, que vai falar um pouquinho sobre isso. De repente você resolve fugir. Não sabe para onde, nem como, nem porquê. No fundo você sabe a razão de fugir. Nasce com a gente. É preciso fugir. Sem dinheiro, sem roupa, sem destino. Essa noite mesmo, quando os outros estiverem dormindo. Ir a pé, de pés nus. Calçar botina era acordar os gritos que dormem na textura do soalho. Levar pão e rosca para o dia. Comida sobra em árvores infinitas, do outro lado do projeto. Um verdor eterno frutescente. Deve ser. Tem à beira da estrada numa venda. O dono viu passar muitos meninos que tinham necessidade de fugir e compreende. Toda a estrada, uma venda para a fuga. Essa primeira parte do poema, porque nós temos ainda outras estrofes, né? Mas eu vou comentar a princípio essas três. Vejam que esse questionamento lá do verbo ser, ele está aqui também, né? Que aí de repente você resolve fugir, porque aquilo se torna tão pesado para você, aqueles questionamentos e aqueles castigos todos e aquele peso de ser criança e de você começar a pensar no teu futuro, enfim. Então de repente você resolve fugir, não sabe para onde nem como nem porquê, só que no fundo você sabe a razão de fugir. Ela nasce com você. Porque a partir do momento que a gente nasce, a gente já começa a viver a inquietação. Né? Isso é muito comum de todo ser humano, né? E a gente muitas vezes cria linhas de fuga de formas diversas para tentar fugir da realidade. A gente cria essas linhas de fuga através de outras pessoas, né? Se apegando excessivamente a outras pessoas, se entregando ao ócio muitas vezes, à bebida, aos prazeres, né, a festas, a leituras, não é, a filmes, enfim, cada um tem a sua linha de fuga, né, que estabelece sua linha de fuga, né, porque ela nasce com você, aquela inquietação já nasce com você. Mas é preciso fugir sem dinheiro, sem roupa, sem destino, essa noite mesmo. Vejam, esse espaço aí que ele está delimitando, né, a noite, essa noite, já vai indicar que possivelmente ele está no quarto ali, né, dialogando consigo mesmo, né? Quer dizer, enquanto os outros estiverem dormindo, ele está planejando a fuga ali. Muitas vezes acontece dessa forma, né? A gente deita para dormir e começa a pensar em todas essas coisas. Mas é preciso, né, ir a pé, de pés nus, bem quietinho, né? Que se for calçar a botina e de repente, né, você vai acordar os gritos que dormem na textura do soalho. Quer dizer, o soalho vai fazer barulho e vai te denunciar, né? Ao mesmo tempo, ele pode estar remetendo também essa ideia, né, aos antepassados, né? Quer dizer, vamos gritar, né? Porque, olha, acordar os gritos, ele personaliza esses gritos, o barulho que o assoalho faz. Então, aqueles antepassados, eles podem denunciar você também. Então, você tem que ir com cuidado, né? E aí, a princípio, ele pensa assim, porque é a imaturidade também da criança naquele momento, né? Quando ela tá com aquela raiva, né?
E aí ela começa a pensar várias coisas, e mesmo nós, né, como adultos, a gente pensa assim, eu fugi agora, sem dinheiro, sem roupa, sem destino, não interessa. Mas ele já começa a pensar com racionalidade. Levar pão e rosca para o dia, né? Porque aí, de repente, eu vou ficar com fome no meio do caminho, né? Mas não. Aí o elemento fantástico, né? Comida sobra em árvores infinitas, né? Um verdor eterno, frutescente. Deve ser assim, né? Eu vou ser um caçador, eu vou caçar meu próprio alimento, enfim. Ou, né, na beira da estrada tem uma venda, né, que o dono já viu muitos meninos passar e ele entende isso, porque ele é mais adulto, né, mais velho, ele entende que é preciso fugir, né? Então, toda a estrada é uma venda para fuga. Então, eu vou ter um suporte ali de alguém, né? Então, vejam esse embate que tem entre a racionalidade, né, dele e a emoção dele ali, porque ao mesmo tempo em que ele está idealizando, ele começa a pensar ali do lado mais racional, né? Então a gente pode perceber, né, que esses elementos, né, da imaginação eles vão corroborar com a ideia da imaturidade dele ainda, e essa questão da racionalidade já apresenta uma face adulta, e o adulto está compreendendo tudo isso que ele está falando. Bom, o poema continua então. Fugir rumo da fuga que não se sabe onde acaba, mas começa em você, ponta dos dedos. Vejam que ele estava devaneando, né? E aí ele começa a pensar na comida e tal. Pera lá, vamos voltar aqui. Ponta dos dedos. Eu estava falando sobre o assoalho. Volta aqui comigo, né? Bom, mas aí eu tenho que levar algumas coisas. Cabe pouco em 2 algibeiras e você não tem mais do que 2. Puxa, mas né, ele já começa a pensar, eu tenho tanta coisa aqui em casa que é minha, que eu gosto, é o apego também que ele tem, né, nessas coisinhas dele, o carinho que ele colocou ali, canivete, lenço, figurinhas de que não vai se separar porque custou tanto a juntar. As mãos devem ser livres para pesos, trabalhos, onças que virão. Eu preciso me importar com isso também, como é que eu vou fazer, né? Então eu tenho que me desapegar disso aqui, da minha realidade, das minhas figurinhas, do meu canivete, do meu lenço, das coisas que eu gosto, né? Tá, fugir agora ou nunca. Eu tenho que tomar uma decisão, né? Vão chorar, vão esquecer você ou vão lembrar-se? Lembrar é que é preciso, compensa toda a fuga. É um pensamento que ele faz particular aqui, por isso que ele coloca entre parênteses, né? Eles vão esquecer ou eles vão se lembrar? Mas eles têm que lembrar, porque é aí que vai compensar a fuga. Vejam, é uma forma dele chamar a atenção, ele quer chamar a atenção, né, dos adultos, dos pais. Ou, pera lá, será que eles vão amaldiçoá-lo, os pais da Bíblia? Vejam, tem toda a referência, né, com as Sagradas Escrituras novamente que ele faz referência. Só que você não vai saber, você não volta nunca. Essa palavra nunca, deliciosa. Se irão sofrer, tanto melhor. Você não volta nunca, nunca, nunca. E será esta noite, meia-noite em ponto. Vejam que nessa estrofe aqui, como ele está na cama, aí você já vai percebendo no decorrer do poema que realmente ele estava ali no devaneio, no quarto, né, pensando nessa questão da fuga, né, sonhando, né, sonhando. E aí quando começa essa repetição da palavra nunca, nunca, nunca voltar, ela pode significar nunca voltar, como nunca realizar esse intento. Pelo menos por enquanto, enquanto ele é criança, né? Porque a palavra nunca ela tem um peso diferenciado, né? Quando a gente é criança. Então, nunca, nunca, nunca. E será esta noite, meia-noite em ponto. Ele põe um ponto, ele finaliza. E aí ele coloca um último verso separado dessa estrofe. Você dormindo à meia-noite. Então ele acaba adormecendo e aquela raiva da criança, porque ela é tão pura, né? Já passou tão rápido e amanhã ela já vai esquecer, né? Porque pesou mais aquele universo dela, ela precisa ainda da proteção dos adultos, do cuidado dos adultos, né? Por mais que seja doloroso em alguns momentos para ela, né? E aí o elemento fantástico novamente, você dormindo à meia-noite, né? Como se estabelecesse a ideia da Cinderela, né? A Cinderela versão masculina aqui. Você dormindo à meia-noite, acaba aquele encanto à meia-noite e você dorme, né? Em alguns momentos também ele utiliza, né, os versos, né? Você dorme e passa, né? Dorme e passa.
Então, esse dormir para esquecer alguma coisa, porque no outro dia já é um novo começo, né? E você tem que continuar de alguma maneira, né? Então, para a gente pensar nessa questão da fuga e vejam a carga semântica de todas essas palavras. Muitas vezes as palavras, elas aparentemente elas não apresentam um sentido muito claro entre si, mas aí você vai desconstruindo para reconstruir e ele faz todo o sentido para você, né? Então, esse é o poema Fuga. E por fim, o poema Banho de Bacia, né, que vai terminar a nossa discussão de hoje. Como eu falei, a figura do pai representa a repressão, a figura da mãe uma libertação. Em muitos momentos ele vai falar da mãe de uma forma explícita, e em outros momentos a gente vai perceber que ele fala da mãe de formas implícitas. E aqui, pensando nessa construção imagética, né, que ele realiza nos poemas, pensando nas cadeias isotópicas de sentido, né, que as palavras pertencem ao mesmo campo semântico, o que é possível da gente interpretar num poema como esse, O Banho de Bacia. O Banho de Bacia também ele tem essas 4 estrofes, né, e uma estrofe final que eu vou discutir com vocês mais adiante. A princípio, eu vou fazer essa leitura, né, para a gente entender mais ou menos, né, como a gente pode interpretar esse poema a partir do que as palavras nos apresentam, e aí a gente finaliza. No meio do quarto, a piscina móvel tem o tamanho do corpo sentado. A água está pelando, mas quem ouve o grito deste menino condenado ao banho, grite à vontade. Se não toma banho, não vai passear. E quem toma banho em calda de inferno? Mentira dele, a água tá morninha, só meia chaleira e o resto é da bica. Arrisco um pé, outro pé depois. Vapor vaporeja no quarto fechado ou no meu protesto. A água se abre à faca do corpo e pula, se entorna em ondas domésticas. Em posição de Buda me ensabou, resignado me contemplo. O mundo é estreito, uma prisão de água envolve o ser, uma prisão redonda. Então me faço prisioneiro livre, livre de estar preso. Que ninguém me solte deste círculo de água na distância de tudo mais. O quarto, o banho, o só, o morno, o ensaboado, o toda a vida. Então, o ambiente que ele vai estabelecer para a gente é o quarto. E a piscina móvel é a própria bacia. A piscina móvel é porque é um lugar onde você pode se banhar e você pode mover esse objeto para qualquer lugar que você vá, né? E aí a gente vai perceber aqui no começo, né? Desde o banho de bacia, banho de bacia, porque ele repete, né? A letra B, né? Esse som que lembra balbucio de criança, né? O mimimi de criança e tudo mais, né? E aí ele reclama, a água tá pelando, mas quem que vai ouvir o grito desse menino, né? Condenado ao banho, né? A hora de tomar banho não é uma hora boa, né? Quer dizer, ele tá se recusando a tomar banho, ele não quer, uma coisa que ele não quer. Que grite à vontade, porque se não tomar banho não vai passear. A chantagem, né, que se estabelece nesse universo infantil. Vejam todo o universo infantil, né? E quem toma banho em calda de inferno, ele continua reclamando. Mentira dele, a água tá morninha, né? Vamos colocar a criança para tomar banho. E aí, aos poucos, ele vai tomando gosto pela coisa. Quer dizer, eu vou aos pouquinhos então. Arrisco um pé, outro pé depois. Aí já muda um pouco de figura, né? O vapor vaporeja no quarto fechado ou no meu protesto. Ele entrou nesse mundo e se fechou. Ele entrou naquela piscina móvel, naquela bacia. A água se abre à faca do corpo, aquele calor, né? E pula, se entornando em ondas domésticas. Eu entrei e aquilo me acolheu, naquele calor. Aí ele já muda de figura. Ele já muda a posição dele, né? Em posição de Buda me ensabou, né? Buda, quer dizer, ele está ali contemplando aquela realidade, resignado me contemplo. O meu mundo é estreito dentro dessa bacia. Uma prisão de água envolve o ser, uma prisão redonda do meu tamanho. Então me faço prisioneiro livre. Eu gostei de ficar aqui. É gostoso, é bom. É a gauche, né? Ele encontra
o caminho dele, o lugar dele, livre de estar preso e que ninguém me solte desse círculo de água na distância de tudo mais. Essa água. Vejam, esse espaço onde ele se encontra, o quarto, a piscina móvel, ela tem o formato de uma bacia que acolhe um ser pequeno, semelhante a uma barriga, né? Quando ele diz que ele não quer entrar ali, mas aí ele acaba arriscando um pé aqui e outro depois e entrando aos poucos, ele poderia nos dar a ideia da concepção da maternidade, né? Aí ele entra naquele espaço interior, que é do tamanho, né, de um corpinho, sentadinho em posição de Buda. E com aquele líquido em torno dele, quentinho, que ele se sente seguro, ele não quer sair. Essa bacia representa muito mais do que uma simples bacia, mas é o universo infantil associado à figura materna, né, num banho de bacia, um aparentemente simples banho de bacia, porque ele vai delimitar ali o quarto, o banho, o só, o morno, o ensaboado, toda a vida. Quando ele tem toda a vida pela frente ainda. Então ele não quer voltar. E aí ele encontra aquele lugar dentro do ventre materno, ele não vai querer sair mais. Né? Então quando estabelece esse retorno aí, né, é como se você estivesse mudando para um outro plano. Esse retorno aí ao passado, ele vai garantir para você um reinício. Né? Eu estou reiniciando aqui, mas eu não queria sair desse lugar de jeito nenhum. Muitas vezes a gente se questiona, né? Será que eu posso voltar para o ventre materno? Eu posso voltar para a barriga da mamãe, né? Posso voltar a ser criança? A gente tem essa necessidade muitas vezes de voltar, né, ao passado. Então veja que ele aceita essa realidade, mas ele quer ficar ali. O vapor vaporeja, ele pode retomar também a questão das sombras do anjo torto, da concepção, né, nesse retorno aí com a imagem, né, desse anjo torto. Como eu já falei, o quarto e a concepção é muito simbólico, a questão da concepção mesmo, do amor, da relação, né, carnal que estabelece essa concepção do eu lírico e tudo mais, né. Então ele delimita isso aí, livre de estar preso, prisioneiro livre, né? Eu estou preso aqui, mas é bom, eu não quero me livrar. E aí ele enfatiza ainda mais na última estrofe. Podem reclamar, podem arrombar a porta, não me entrego ao dia e seu dever. É confortável para mim, eu quero ficar aqui, né? Então esse é um poema, um dos meus preferidos, né, de Carlos Drummond, que ele vai acabar, então, a partir desses elementos todos que ele cita para a gente, né, dentro do contexto geral da obra, a gente vai poder perceber essas conexões. Tá certo, gente? Bom, então nós finalizamos a nossa discussão de hoje, pensando então nesse conjunto, né, da obra drummondiana como um todo, pensando em Boitempo, né, como esse retorno ao passado, mas de que maneira todo o conjunto da obra drummondiana vai estabelecer a relação do gauche com o tempo, né, assim como estabeleceu Afonso Romano de Santana. Eu deixo aqui o meu e-mail, então, para que vocês possam entrar em contato, ou se quiser deixar alguma sugestão nos comentários, solicitar alguma referência, alguma leitura, outros poemas que falem sobre o tema, né? Fiquem à vontade. Para as próximas semanas eu estarei discutindo, né, sobre algumas outras questões a respeito da obra drummondiana também, tá? Então, ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima!